Nós temos acompanhado, visto, né, algumas situações comuns, né, em ambientes de crise. Vamos ver mais algumas, né? Uma situação importante é que dentro de um sistema crítico, né, as informações elas tendem a se comportar dentro do que a gente chama um atrator estranho, né, que é a possibilidade dessa informação ela ser interpretada de várias formas diferentes e, portanto, arrastar o fluxo do sistema em várias direções, né, em direções divergentes. E mesmo o organismo, por exemplo, o trânsito, né, neurológico são informações, o trânsito hormonal são informações. Então, quando o organismo também está em crise, ele passa a interpretar de uma maneira caótica, né, essas informações. Uma outra situação importante, né, numa crise é que as pessoas elas estão posicionadas em tempos diferentes às vezes, né, em relação à crise. Umas já passaram, outras estão passando, outras nem acham que a crise exista, vamos dizer. Então elas não ainda chegaram, né, nas condições de crise, porque tem gente que percebe, vamos dizer, a crise de uma maneira simbólica, né, e tem pessoas que só percebem se elas estiverem vivenciando consigo mesmo a própria crise. Então, essas pessoas, né, que estão vivendo o processo de crise, geralmente elas lidam com o que a gente chama de sombra, né, que não é a personalidade, a identidade usual delas. E nesse processo de sombra, né, costumam acontecer alguns mecanismos peculiares, né? Um deles é a negação, né? A negação ela acontece quando as condições, né, de sustentação da realidade de uma pessoa se tornam ameaçadas, né? Então, para que a realidade dela não sucumba, né, ela prefere negar o elemento de realidade que ameaçaria, né, a sua sustentação, ou se mantendo, né, alienada, né, à realidade, ou desenvolvendo defesas maníacas, enfim, de alguma maneira ela tenta negar aquilo que está se colocando. Uma outra forma é uma cisão, né? O sistema mental ele cinge, né, racha, se desorganiza, e a pessoa ela tenta recompor os pedaços, né, do sistema mental, agrupando, né, em partes de um lado bom, de um lado mal, fazendo uma composição, né, maniqueísta entre elementos bons e elementos maus, né? E esses elementos eles passam a constituir, né, numa fonte de conflito. Uma outra forma comum é o que a gente chama de uma denegação. A denegação ela é um mecanismo complexo, né, que pode aparecer de diversas maneiras, mas ela é uma forma de você saber aceitar qual é a realidade, né, diferente da negação, só que a pessoa continua agindo normalmente, como se esse saber ele não adiantasse de nada. E ele acontece quando alguma fonte, né, de satisfação, uma fonte de prazer, de gozo, né, a gente chama gozo alguma coisa que faz a pessoa se sentir extraordinária, né, como um êxtase, um sacrifício, um martírio, né, uma posição de poder, né. Então pode acontecer, né, da pessoa usar esse recurso para manter, né, uma fonte de prazer, quer dizer, mesmo a pessoa sabendo que fumar, né, é perigoso para a saúde, ela continua fumando mesmo assim, por exemplo. Ou, né, um gozo na própria transgressão, né, no ato de transgredir, na atividade da transgressão. Ou, né, uma outra forma é a manipulação, né, do gozo, da satisfação dos outros, né, e colocando, portanto, esses outros ao seu serviço, né? Então, esse tipo de pessoas ou de instituições, né, dificilmente eles são localizáveis, né? A gente usa esse termo de um buraco negro, né, que a gente sabe a existência do buraco negro pelo que tem em torno do buraco negro, né? Então, o que tem em torno, né, dessas pessoas ou dessas instituições? Pessoas que facilmente seduzíveis, né?
pessoas depressivas, né, suicidas, capazes de entregar a sua vida, né, para uma boa causa, pessoas sádicas, né, capazes também de matar ou de destruir em nome de uma boa causa, né. Eventualmente torturadores, né, que podem fazer parte dessa constelação ou agirem fora dela, e a tortura é diferente do sádico, né, ou do abusador, porque a tortura visa basicamente desestabilizar a mente, né, desestabilizar as estruturas simbólicas, né. Então, pode-se até usar o corpo para isso, né, mas o objeto da tortura é a mente, tanto em relação a pessoas, em relação, né, a comunidades, em relação a instituições, em torno, né, vamos dizer, dessas pessoas, né, que se utilizam do gozo dos outros, né, a seu favor, ou instituições, né, que fazem isso. Existe sempre uma constelação, né, comum, observável, né, de atitudes ou de pessoas. Então, como isso depende em grande parte, né, dos mecanismos de sedução, a gente tem 4 mecanismos básicos, né, de sedução. Um deles é o que a gente chama oferecer o desejo do outro de uma forma invertida, ou seja, lhe oferecer o seu desejo como realizável, né, como realizado. Então, é uma das, né, quando a estrutura, vamos dizer, mental, né, a instância, né, em jogo, é o que a gente chama do isso, né, ele responde bem a esse tipo de sedução. Uma outra forma, né, de seduzir é oferecer, né, a pessoa, né, uma posição, um ideal, né, que a gente chama um grande outro, né, como passível de ser dado, oferecido à pessoa, né, ela poder ter, portanto, esses ideais, né, estar diante de um ideal, estar na posse de um ideal, ou de uma figura ideal, de alguém ideal. Então, uma outra forma, né, de se operar a sedução é oferecer à pessoa o que ela vai se tornar, o que ela vai vir a ser. Quer dizer, ela vir a ser, ela se tornar alguém que ela pretende ser, que ela idealiza ser. Então, essa oferta que tem a ver com o ser também é muito sedutora. E essas instâncias, né, elas operam conjuntamente. Mas não tem nada que seja mais sedutor do que a vingança, né, do que você oferecer a alguém aquilo que ela pretende destruir. Ou seja, destruir aquilo que ela teme, né, ou destruir aquilo que ela odeia. Então, essas formas de sedução, elas tanto podem ser oferecidas, quanto a pessoa que é propensa a ser seduzida, ela pode projetar que essas coisas estejam acontecendo, né, porque ela precisa vivenciar essas situações. Então, nós, no momento, estamos dentro dessa questão, né, da destruição, do ódio, né, que está bastante vigente, né, na nossa comunidade, né? Então, cada um tem o seu malvado preferido, né? Cada um tem o seu ódio, vamos dizer, em ação. E essa situação, né, de ódio, essa situação crítica, ela faz com que a gente esteja, né, ao mesmo tempo diante da pandemia, do vírus, por um lado, e dos nossos fantasmas, né, por outro lado. Então, esses fantasmas, né, eles representam um ressurgimento, né, que acontece nas situações de crise, de situações não resolvidas, de situações que não foram elaboradas, né, a gente chama de mortos, né, que foram mal enterrados. Então, quem são esses mortos mal enterrados, né? Os escravos, né? A humilhação dos escravos, os povos da floresta, né? A destruição dos povos da floresta, as comunidades, né? A pressão sobre as situações comunitárias, os processos de retaliação ali durante a ditadura, né? Os desaparecidos. Quer dizer, então, numa situação de crise,
essas situações voltam, né, e elas estão sendo reencenadas com outros atores, né, mas mais ou menos as mesmas condições, para ver se, né, elas ganham uma solução melhor, ou se elas simplesmente se repetem, né, os mesmos erros, né, se tornam novamente repetidos.